Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Vitor Hugo Automóveis. Olá, aqui mais uma vez com vocês, João Ricardo Vargas, e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria, a TV que é nossa. Eu sempre repito isso pelo amor à nossa cidade e aquilo que todo santamariense está fazendo para elevar cada vez mais o nosso município, onde nós moramos, onde nós nascemos, onde nós vivemos. Hoje, mais um programa dentro da nova estrutura, né, em que eu estava comentando aqui em off com os convidados que a dinâmica do programa mudou, né, nós estamos com melhor diálogo, enfim, né, trazendo o programa com 2 convidados e já para dizer para vocês quem são os 2 convidados de hoje, né? Gente da minha amizade, um grande irmão, são companheiros, são colegas e tudo isso nos traz aqui, sem dúvida nenhuma, facilidade, né, no papo que a gente vai ter aqui. Espero que vocês gostem, com certeza vão gostar. Então, eu anuncio aqui Rodrigo Décimo, nosso vice-prefeito de Santa Maria, e o Getúlio de Vargas, vereador, meu colega e também a gente fala em ex-delegado, né? Eu digo sempre, Getúlio, que ex-brigadiano. Não tem. Nós sempre seremos policiais, até a nossa morte, a questão que a gente fala da segunda pele. E o Getúlio é a mesma coisa, né? O Getúlio sempre vai ser o nosso delegado da Polícia Federal, pelo trabalho todo que marcou e que nós estávamos comentando agora há pouco aqui em Santa Maria. Bem, eu quero fazer aqui a apresentação formal de cada um dos nossos convidados. Rodrigo Décimo, engenheiro civil, MBA em gestão empresarial, ex-presidente do Sinduscom, aqui de Santa Maria, ex-diretor da Fiergs, ex-presidente SESI, se diz assim, SESI? Do Conselho do SESI Senai. Conselho do SESI Senai, ex-presidente da CACISME, né, onde teve uma projeção muito grande, diretor da empresa Fabricom Componentes para Construção Civil Limitada, e diretor da empresa DC2 Engenharia Limitada. E hoje, vice-prefeito da nossa cidade. Então vocês vejam que quando se traz aqui, né, essa biografia de cada convidado, se analisa bem a caminhada que ele fez, né, que o convidado fez. E depois nós vamos ouvir também algumas histórias aí do nosso vice-prefeito. Delegado Getúlio, advogado, ex-chefe e delegado aposentado da Polícia Federal de Santa Maria, mas como eu disse aqui, sempre o nosso delegado da Polícia Federal, com 40 anos de atividades. Começou como agente em 1980 e se formou delegado em 2002. Então vejam essa caminhada, né? Da base ao topo. Não é para qualquer um, hein? Em 2021, foi eleito vereador. Apresentou-se desde então e dedica-se às necessidades de demandas do eixo Segurança Pública em Santa Maria, né? Ao qual nós trabalhamos muito próximos dentro
da Câmara de Vereadores. Com base nisso, vamos falar aqui, vamos bater um papo aqui sobre assuntos atinentes a cada um, mas evidente, nós como vereadores e o nosso irmão Rodrigo, ele sem dúvida nenhuma passa tudo pelas nossas mãos, né? Nós estamos aqui como vereadores, eu como apresentador e mediador deste programa, o Getúlio com a visão profissional de delegado e também a questão envolvendo vereador, né? O que acontece no dia a dia. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço ao convite. No momento que o Rodrigo entrou em contato comigo, né, representando para estar aqui contigo nesse dia de hoje, eu já fiquei muito feliz. E quando me deparo aqui com a pessoa do delegado Getúlio, outro grande amigo também, assim como tu és, aí a minha tarde está completa, o meu dia já está pago. Nós estamos aqui entre amigos mesmo, verdade. Sem dúvida nenhuma. Uma construção que nós fizemos, né, Getúlio? E o Vargas também muito presente, ainda na época que eu estava na CACISM, num movimento grande que houve, com a participação fundamental de vocês dois, até por serem profissionais da segurança pública, né? Naquele movimento do Santa Maria Segura, né? Isso. Que teve a sua importância naquela época, não teve um prosseguimento da forma com que nós gostaríamos e esperávamos, mas foi um momento importante que nós vivemos, né, no contexto da segurança pública, e eu acho que deixou alguns legados, né? Claro que a gente sabe que as forças de segurança sempre tiveram uma afinidade, uma união, uma sinergia muito grande. Sim. Mas naquela época eu acho que foi intensificado. Perfeito, né? Não tem dúvida disso. E nós tínhamos ainda a felicidade de, eventualmente, se encontrar com os amigos de forma um pouco mais informal, num churrasquinho, tomando uma cervejinha. Então realmente ficou naquela época, né, Getúlio, uma amizade muito profunda. Rodrigo, e até eu vou um pouco mais além, dentro desta observação que tu fizeste, a questão envolvendo a CACISM, né? Porque a CACISM, Getúlio, e tu sabes tanto quanto eu, como ela sempre foi uma apoiadora total, né? E fazendo um trabalho extra, porque não é da missão da CACISM, né, em tese, né, dentro do seu direcionamento e objetivos, fazer o que sempre fez pela segurança, pela cidade de Santa Maria. Mas tu sabe, Coronel Vargas, aí eu acho que por um dever de justiça a gente tem que fazer uma menção a um amigo comum nosso, que é o atual presidente, Luiz Fernando Pacheco. Sem dúvida. Ele, eu o sucedi, depois ele me sucedeu. Foi. E desde a época que ele estava à frente da CACISM e eu era o seu vice-presidente, ele já trabalhava de uma forma muito dedicada na questão da segurança, né? Depois, na época que eu estava presidente, ele, juntamente, usando a CACISM e com os amigos que ali tinham, criou o Concepro, com o apoio de vocês. Fez um resgate importantíssimo do Concepro. Do Concepro, né? Que até hoje está aí prestando um importantíssimo serviço para a nossa cidade, né? Inclusive o Concepro foi fundamental para nós termos o que nós temos hoje, que é o CIOSP. Não tem dúvida. Foi fundamental. Não tem dúvida. Se não fosse a atuação do CIOSP, principalmente da pessoa do Pacheco, nós não teríamos, quem sabe, a estrutura que nós temos hoje, né? Nosso vice-prefeito Rodrigo, vamos falar um pouquinho aqui de um objetivo, de um planejamento, tá? Que está sob sua responsabilidade, né? Dentro da dinâmica que a gente está acompanhando, eu e o delegado Getúlio, dentro da Câmara de Vereadores, que é o chamado Distrito Criativo, né? Do Centro Gari. Expõe para nós aqui, Rodrigo, um pouquinho como é que está essa situação. Vargas, essa ideia de nós termos um olhar para o nosso centro histórico ferroviário, ela remonta ainda a minha passagem pela CACISM. Eu me recordo que em 2016, eu tinha assumido a CACISM no finalzinho de 2015, em 2016, a então recém-fundada Agitec, através do diretor de empreendedorismo da Agitec, o Silon Procati, que não está mais em Santa Maria, foi lá me visitar na entidade, convidando para fazer uma visita ao ecossistema de Florianópolis. E aí nós juntamos, na época, a CACISM
viabilizou o ônibus e com a ajuda de outras entidades, o CDL, Sindlojas, enfim, colaboraram com a viabilização desse transporte. Nós juntamos lá um grupo, 10, 15 pessoas, para irmos a Florianópolis. E foi muito positivo, isso em 2016. Voltamos lá com algumas expectativas, com algumas ideias. Em 2018, nós repetimos essa mesma viagem. Porém, o grupo foi um grupo muito maior. Teve representantes da Câmara de Vereadores, representantes do Poder Executivo na época. Eu acho que era vice-reitor na época, o atual reitor Luciano Schuch nos acompanhou. Enfim, um grupo bastante Rodrigo, grande. nós podemos dizer então, eu anotei aqui, nós podemos dizer então que a data de nascimento do que está acontecendo é 2016. 2016. Porque lá em Florianópolis ainda existe de forma muito forte um trabalho na região histórica, lá no centro histórico de Florianópolis. E nós trouxemos para cá essa ideia, esse espírito, mas com um olhar, naquela época, focado na questão da inovação, da tecnologia. Com a possibilidade de eu estar hoje no Executivo, essa ideia foi retomada. E aí, a exemplo do que aconteceu lá em 16 e 18, eu procurei a Universidade Franciscana, na época não era universidade ainda, Isso. era centro universitário, né? Mas desde então a Unifra, a UFN, Isso. esteve sempre muito partícipe desse contexto. Lá em 2021, em janeiro, procurei lá a irmã Irani, a professora Solange, a reitoria da entidade, para que nós pudéssemos retomar a ideia que, em virtude também da pandemia, 2020 ficou um pouco suspensa, né? E aí nós começamos a nos aprofundar e até muito inspirados no que aconteceu lá em Florianópolis, nós fomos procurar via Estação Conhecimento, que é um grupo de estudos de professores da universidade lá de Santa Catarina, Universidade Federal. E aí a professora Clarissa, que era a pessoa que nós tínhamos contato, temos até hoje, começou a nos auxiliar e a assessorar e a indicar um caminho. E aí trouxe essa ideia, esse conceito de distrito criativo, que aí nós começamos a implantar. Foi aí que chegou a esse título, essa título, marca. E a criatividade, ela tem uma extensão, é um leque muito abrangente. Passa também pela tecnologia, que seria a parte mais sofisticada, mais de ponta, mas também vai lá para o artesanato manual. Sim. Aí passa nesse meio tempo pela arquitetura, pelo design, pela publicidade, pela propaganda, enfim, pela gastronomia. Fecha um ciclo. Exatamente, né? De criativos, né? E aí nós começamos a implantar. Mas o grande mote, assim, que eu sempre friso e procuro ressaltar, é que o Distrito Criativo Centro Gari é um grande movimento que tem por base, sim, a economia criativa, mas que busca o desenvolvimento sustentável. Sim. E o que se entende por sustentável nesse contexto? O desenvolvimento econômico, que a gente precisa para sobreviver, para as nossas atender as nossas necessidades da economia, de dinheiro. Mas também o desenvolvimento social. A gente precisa se relacionar, a gente precisa ter bons convívios, né? E o desenvolvimento ambiental. Sabe que ainda, isso eu estou falando muito por mim, não sei no caso de vocês, mas eu até há pouco tempo atrás, eu não tinha muita preocupação com a questão do meio ambiente. Mas também correto. O desenvolvimento ambiental é algo importantíssimo. Eu tive a oportunidade de participar no final do ano passado, em novembro de 2022, em Barcelona, de um evento ligado a cidades inteligentes. E lá, na Europa, a questão ambiental é o número 1, sabe? Eles estão muito preocupados com a questão ambiental. E aí eu fiz uma autorreflexão, aí eu estou fazendo uma meia-culpa minha. Eu não tinha esse olhar, essa preocupação que lá eu pude observar que é algo muito presente, que eles trabalham muito. E me ligou uma luz amarela, né? Um alerta, no sentido de que nós precisamos também, apesar do Brasil ser um país tão rico, né, com tanta abundância de tudo, nós temos sim que nos preocupar com a questão ambiental, que logo ali estará batendo na nossa porta. Que é a questão da qualidade de vida, né? E perfeito, é isso que a gente busca, né? Quem sabe até ontem, segunda-feira para ser mais preciso, eu estava em uma aula da Universidade Franciscana, no curso de administração, e conversando com a professora, em algum momento ela falou uma frase que me marcou.
Nós todos procuramos a felicidade. E aí eu falei, mas olha, professora, lhe ouvindo, é o que o Distrito Criativo busca, que as pessoas tenham felicidade. Para isso, precisam ter qualidade de vida. Qualidade de vida. E qualidade de vida é segurança, é emprego, é renda, é um relacionamento social saudável. Então é um grande... Maravilha. E o Distrito Criativo tem esse grande objetivo, essa grande pretensão, né, de nós termos... A meta a ser alcançada. Na nossa cidade, um espaço que nós possamos ter vontade de morar, ou de trabalhar, ou de visitar, enfim. E que, em breve, nós possamos replicar isso que está acontecendo, que vai acontecer lá no nosso centro histórico, no Distrito Criativo, para toda a nossa cidade. Que coisa boa, coisa boa. E, Rodrigo, uma facilidade, tá? E aí eu vou passar um desafio agora para o Getúlio. A nossa facilidade dentro da Câmara em defender a pauta segurança pública, que a segurança pública ela está inserida em tudo isso que falaste aqui. A segurança pública está inserida de forma fundamental. Fundamental, porque se der problema, se tem problema de segurança pública em todo este planejamento, esse planejamento acaba não decolando, né? Vereador Getúlio, meu amigo. Primeiro, agradecer o convite, né? E principalmente com essa grande figura, né? Um grande amigo. Quando a gente chegou aqui em 2006 para ocupar a Polícia Federal, a chefia da Polícia Federal, a gente chegou meio perdidão. Claro, né? Claro, entende? Que é natural. Eu estava em Santo Ângeles, não era o chefe da Polícia Federal em Santo Ângeles, a gente chegou meio perdidão e foram essas figuras, Pacheco, né, Décimo, Dr. Daniel Toneto, toda essa galera aí, o senhor estava na época do... Né, estava em atividade ainda. Todo esse pessoal que nos colocou à vontade e que nos fez chegar hoje onde é que estamos, que é, né, como representante da população de Santa Maria na Câmara de Vereadores. Objetivamente, nesse aspecto da segurança pública na vida das pessoas, é tudo. Segurança pública é tudo. Uhum. Porque eu sempre cito um exemplo que se eu tenho se eu tenho liberdade e se eu tenho saúde, o dinheiro eu encontro. Mas se eu não tenho liberdade, já não tenho. E se eu não tenho saúde, da mesma forma. E a liberdade eu só vou ter quando? Quando eu tiver uma cidade que me dê qualidade de vida, que efetivamente eu me sinta seguro, que eu possa me locomover com a minha família, nos lugares que eu desejo e que eu posso frequentar, porque senão não adianta eu ter um carro. Sim, um bom carro, uma boa casa para morar, e de repente eu não usufruo daquilo que eu tenho, que o meu trabalho me ofertou, porque eu não tenho segurança, eu não tenho a liberdade de ir e vir. Então, eu ouvindo aqui o vice-prefeito, ouvindo aqui, sabe, imaginando, já Sim. desenhando, né, desenhando aqui o que vai ser. Tenho certeza que vai ser, tenho certeza que vai acontecer. E essas questões a gente tem que tirar da ideologia política, a gente tem que tirar das cores partidárias e a gente tem que se unir. Porque isso não é interesse de um ou de outro, é interesse de toda uma comunidade. Exatamente, então, é comum. Estou muito, não esperançoso, já passou da esperança. Estou muito certo de que as coisas vão acontecer e Santa Maria vai ganhar muito com isso, a população de Santa Maria vai ganhar muito com isso. Não tem dúvida, não tem dúvida. Delegado Getúlio, fala um pouquinho para nós de todo o trabalho de construção, né, da lei de garantia do sossego público. Nós sabemos muito bem, né, o senhor como autor, foi um sonho que despertou muitos vereadores dentro da Câmara e que não tiveram, não foi para frente, vamos dizer assim, né? Sempre esbarrava numa situação, esbarrava na outra, e assim como foi tentado que também o seu projeto esbarrasse em alguma coisa, né? Eu sei e acompanhei, junto com o senhor, toda essa luta, né?
é a qual chegamos no ponto que queríamos, né? Envolvemos toda a sociedade, todos os entes que estavam ligados diretamente, Rodrigo, e o delegado Getúlio persistiu todo o tempo, até ela ser aprovada na Câmara e ser sancionada pelo prefeito Jorge. Nos conta um pouquinho, delegado, de como foi essa construção. Primeiro, Coronel Vargas, a gente tem que acreditar nas nossas convicções, acreditar que é possível. E eu, durante meu tempo, né, grande tempo na Polícia Federal, eu tive oportunidade de conhecer lugares no mundo. Eu tive a oportunidade de morar um período nos Estados Unidos, na Academia Nacional, na FBI, na Academia do DEA, e conhecer algumas realidades diferentes. Sair um pouquinho da nossa... Mas a minha vida era vida de polícia, né? Aí quando a gente vem, como falou o Rodrigo aqui, Distrito Criativo, eu estou lá na CACISM, mas daqui a pouco eu sou vice-prefeito. E aí aquelas coisas... As oportunidades... As oportunidades, porque lá na CACISM tem um limite. Sim. Né? Já no Poder Executivo, avançamos um pouquinho. Quando eu por vontade de uma parte da população, eu me torno vereador, eu começo a trazer aquilo que são as coisas que eu acredito. Eu acredito muito na liberdade, mas eu acredito demais no direito de cada um. E quando a liberdade minha fere o direito do Coronel Vargas, alguma coisa está errado. Está certa. Vem a questão do diagnóstico. O diagnóstico está feito. E o que temos? Temos focos em Santa Maria de insossego público, insossego de pessoas que querem trabalhar, que querem estudar, que precisam descansar. Temos focos e temos focos de desordem pública, que aí vem a questão da segurança pública também. A partir daí, vamos pegar, mas o que pode se fazer? Fizemos um projeto, colocamos o projeto de lei complementar para alterar o Código de Postura do município. Vimos que, porque tu tem que criar, eu sou novo na lida, né? Sim. Mas tu tens que criar, e o senhor já é veterano, um ambiente político. Perfeito. Se tu não criares um ambiente político, o projeto pode ser o melhor projeto do mundo, mas ele não vai passar. Não vai decolar. Porque não se criou, não decola. Tiramos o projeto, fizemos os ajustes, buscamos parcerias, da qual a principal parceria foi o senhor abraçou comigo e com nossas equipes abraçaram, sim. Porque acredita na causa. Criamos, veio as eleições, recuamos de novo, porque não tinha um ambiente político. Que é a questão de inteligência. Ambiente político. Eu recuo. Porque quem sabe... O vice-prefeito sabe bem disso. Né? Recua para poder ter o fôlego para avançar novamente. Quem sabe, e eu não estou aqui para criticar ninguém, mas quem sabe não passou lá atrás. Porque é inegável que o projeto... Polêmico. É polêmico. Mas é inegável o ganho que ele traz para uma cidade. Sim. Quem sabe lá atrás, os colegas que tentaram... A forma como foi... criar um ambiente político. Exato. Criamos um ambiente político, mas aí vem os entraves da situação. Existem os interesses contrários, que são legítimos. Sim. Que se respeitam. Né? Tivemos gente de Brasília vindo para cá, que representante de... É público, representantes de sindicatos de bebida, de destilados, de associações de bebidas, porque eles não entendiam. Não entendiam. Na verdade, eles não entendiam. Porque a lei não tem objetivo nenhum de tirar a liberdade de ninguém. Muito pelo contrário, é garantir liberdade. E agora, a lei em vigência. Até junho ainda está naquela fase educativa, embora já esteja em vigência. Está em vigência na primeira fase. Agora nós temos que pegar a calorada segura e ver o que foi de bom, o que a lei ajudou na calorada segura, porque eu tenho comigo que a lei contribuiu
contribuiu muito sem para dúvida. que a calorada também acontecesse no local que aconteceu. E sim, se tiver situações que têm que ser repensadas, o processo legislativo é um processo dinâmico. Tu não faz uma lei que ela vai se eternizar. Claro. Claro. Se a gente vai, e com a nossa experiência, e vamos falar mais para frente em outras situações, com as nossas experiências, com as experiências de quem está chegando, com as boas e as más experiências, sim, se tiver que mudar, nós vamos mudar. Né? Não estamos engessados e vivemos trocando ideias. É aqui que nós estamos apenas fazendo política. Correto. Não é política partidária, nós estamos aqui fazendo política que sempre, todo dia, a gente é um ente político, um ser político. Sem dúvida. Então eu acredito que o ganho foi muito grande, é um sonho realizado, né? E tenho certeza que vai dar certo. Sim, como vereador, a gente tem que fiscalizar o cumprimento da legislação e vamos, de forma muito respeitosa, mas de forma muito enérgica, cobrar o cumprimento da legislação, mas também dar os instrumentos que o Poder Executivo precisa e que os órgãos de segurança precisam para que possam cumprir a aquilo que está previsto. De repente é necessário um concurso para a Guarda Municipal, não sei, quem tem que dizer é o Poder Executivo. Que tem o apoio total da Câmara. A iluminação, está mudando a iluminação da cidade. Eu estive, né, nesse período... Tudo isso é segurança pública. Da calorada, estive ali, mudou muito, né, a iluminação. Quem sabe nós não tenhamos que podar algumas árvores ali para que a iluminação seja mais abrangente. Estamos ali para colaborar de forma colaborativa. Então eu fico muito feliz e tenho certeza que vai dar certo. Dificuldade sempre tem, né? Sempre vai ter algum empecilho, mas se fosse, sempre digo, né? Se fosse fácil não seria para nós, né? Verdade. Então estamos muito felizes com a realidade da nossa Santa Maria de hoje. Delegado Getúlio, Rodrigo, vamos fazer um intervalo e depois vamos retomar para nós fazermos levarmos o programa para a conclusão e fazer aqui um cruzamento de ideias e aí nós falarmos um pouquinho a respeito de como era, como está sendo e os resultados da Calorada Segura, tá bem? Pessoal, vocês estão vendo aqui que quando o papo é legal, ele passa muito rápido, né? Então, vamos fazer um intervalo e no segundo bloco nós vamos retomar algumas coisas aqui para levarmos para o encerramento, tá bem? Não saia daí. Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Vitor Hugo Automóveis. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. 10 anos aqui na TV Santa Maria, que nos honra muito, né? Há pouco eu conversava aqui com os nossos convidados e contando um pouquinho da história deste programa, né? Como ele iniciou e como nós estamos hoje. Então, mas tudo isso por vocês. É vocês que nos permitem adentrarmos a casa de vocês todas as semanas e vocês nos dão o suporte, né, daquilo que vocês querem que seja tratado aqui no Cidadania e Segurança Pública. Lembrando sempre que cidadania e segurança pública estão uma ao lado da outra.
né? Então, por isso esse nome, porque o que nós estamos tratando aqui agora é a questão de cidadania com o nosso vice-prefeito e a questão segurança pública com o vereador delegado Getúlio. Então vejam bem esta sintonia, esta harmonia dos assuntos. Então lembrando, né, que estamos aqui com Rodrigo Décimo, vice-prefeito de Santa Maria, e o delegado Getúlio de Vargas, vereador aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Bom, nós entramos, Rodrigo, com o delegado Getúlio. Eu acho que cabe aqui nós fazermos esta observação, porque antes do vice-prefeito chegar, eu estava conversando com o delegado Getúlio, que nós podemos ter ideias diferentes, né, divergentes, mas jamais nós vamos criticar ou impedir que coisas boas aconteçam em Santa Maria. Jamais nós vamos fazer isso, né? E quem está falando aqui, tá? Porque o que o delegado Getúlio está vivendo agora, o Coronel Vargas viveu há 10 anos atrás, né? Quando teve o seu primeiro mandato e tinha tão somente a questão de segurança pública. E foi esta convivência nossa, minha e do Getúlio, com a questão envolvendo esta sintonia política, né, que porque ele sempre teve essa sintonia, tendo em vista das nossas profissões, segurança pública, e ele vinha me pedir, vem cá, o que tu acha? Vamos dar uma recuada, vamos... Tudo isso foi em comum acordo, tudo isso foi muito discutido e dialogado. Então, desta forma, nós temos aqui, como disse agora na abertura, a questão do distrito criativo, né? E a questão da mudança do local da Calorada Segura, eu quero dizer aqui, vice-prefeito Rodrigo Décimo, parabéns mesmo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu sou vizinho da Saturnino de Brito. O delegado Getúlio é vizinho da Saturnino. Então, não venham querer dizer aqui, porque isso, aquilo. Não. Quem está vivendo naquele local são pessoas idosas, cadeirantes. Olha, é uma infinidade. Nós ficaríamos aqui um programa inteiro debatendo, né, Getúlio? Tão somente isso. Mas o que a prefeitura fez em fazer um investimento, delegado Getúlio, não vamos considerar jamais como um gasto. E sim foi um investimento em tirar a Calorada da Saturnino e levar para a Gari. Foram em torno de 65 mil pessoas durante todos os dias da Calorada. É muita gente. Eu fico tentando sempre imaginar, Getúlio, dentro da questão nossa profissional, que eu tenho base de número de pessoas, eu sempre tive essa base, né, desde que vim para Santa Maria, Rodrigo, que o nosso estádio do Coloradinho, aqui de Santa Maria, ele comporta 5 mil pessoas. 5 mil pessoas ele comporta. Então, quando falo em número de pessoas, eu tento imaginar, olha, são 5 mil, são 2.500, eu fico tentando imaginar, e imagino, aquela questão de número de pessoas do Coloradinho lotado, né? Que eu tive o prazer de comandar aquela partida de Inter e Pelotas, onde o Interzinho foi para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Então, com base nisso, nós queremos aqui, né? E aí eu quero um pouquinho desta observação do vice-prefeito e esta observação do delegado Getúlio, né? Como autor da lei, dessa questão toda do sossego. Como vocês viram aí a Calorada com uma nova roupagem? Coronel Vargas, a questão da ocupação daquele espaço já foi pensado em outras oportunidades, né? Foi. Houve, quem sabe, lá atrás, uma maior dificuldade, ou enfim, um certo receio de fazer essa transferência, visto que na Praça Saturnino de Brito, ali no Praça do Brama, era algo espontâneo, era uma aglomeração de jovens estudantes de forma... Se tornou uma característica espontânea. Os jovens iam lá automaticamente para lá. Um evento que acho que já está
próximo dos 20 anos, se não tanto, né? Exatamente. Então, essa aglomeração lá, os senhores que moram ali no entorno presenciavam, né, o quanto aquela semana era uma semana complicada para o trânsito, para o sossego público principalmente, para a questão de segurança. No início desse ano, nós conversamos com a Universidade Federal e já com vistas a pensar na questão da calorada segura. E nessa primeira conversa, surgiu novamente a possibilidade de nós pensarmos o largo lá da estação ferroviária. Passo seguinte foi nós chamarmos as forças de segurança, chamarmos o GGM, o delegado Getúlio. É o nosso representante junto. Através da Frente de Segurança Pública da Câmara, foi lá nessa reunião, estava lá o comandante da Brigada Militar, os comandantes, estava lá o representante da Polícia Civil, Sandro, enfim, estava todas as forças de segurança. E nós trouxemos novamente essa possibilidade. E foi unânime, né? Não, realmente com vistas à segurança, é o melhor local. Bom, a partir daí, nós começamos a avançar junto aos estudantes. Procuramos no DCE e dizemos, olha, vamos tentar isso. Houve uma resistência inicial natural. Sim, porque está quebrando um longo período que era... E qualquer mudança é do ser humano, né? De ter uma resistência. E aí nós começamos a ter esse entendimento com o DCE, com a União Estadual dos Estudantes, com as ligas interatléticas dos cursos tanto da Federal quanto da Franciscana, mas de todas as universidades e faculdades. E nessa negociação surgiu a possibilidade de nós trazermos atrações culturais, de músicas. E foi nesse contexto... Aquilo que o jovem gosta. Então, houveram lá algumas solicitações de artistas que eu confesso para ti que eu não conhecia, né? Que não faz parte do meu... Mas eu tive um retorno positivo. Nós somos um veterano, né, Rodrigo? E sabe que uma das atrações, a minha filha, que estava viajando, quando soube, me mandou um WhatsApp, olha que vocês estão... Mas eu não sabia quem era o WhatsApp, mas ela já estava no conceito dela elogiando que estava junto daquela faixa etária, estava na vibe deles. Na vibe. Então, houve toda essa movimentação para que nós pudéssemos levar ali para o Lago da Gari essa grande festa, né, para acolher os nossos quase 35 ou mais de 35 mil alunos universitários. Porque eu estava um dia fazendo uma conta, uma conta de padeiro, como diz assim, porque nós temos 35 mil alunos das universidades e faculdades. A totalização é 35 mil. Na rede municipal de ensino, nós temos em torno de 20 mil alunos. Depois tem no ensino fundamental e infantil, nós temos a rede privada, um pouquinho da rede estadual, mas muito pouquinho. No ensino médio, nós temos a rede estadual. Eu fiz uma conta que deu, beirando 100 mil alunos aqui na nossa cidade. Sem dúvida. Numa cidade de em torno de 300 mil habitantes, um terço são pessoas que são trabalhadores também, mas que são ligados a uma escola ou uma universidade. Quer dizer, é um número muito significativo. E nós temos que acolher esses estudantes. Afinal de contas, a nossa economia muito se deve ao fato desses estudantes estarem aqui, né? Quer no comércio, quer nos serviços. Quer dizer, nós, de alguma forma, numa parcela importante, nós dependemos desse povo aí que estão hoje nas nossas universidades e nas nossas escolas de ensino médio, nos nossos cursinhos, etc. Então, a ideia foi levar para aquele espaço do Distrito Criativo esse grande movimento da Calorada Segura 2023. Uma coisa que eu quero falar também aqui, e o delegado Getúlio vai me ajudar nesse sentido, a questão da importância do planejamento, né? Nós vimos assim, o planejamento no detalhe, que algumas pessoas disseram, mas vem cá, por que colocaram um gradil na Saturnino? Né? Uma senhora perguntando lá, mas eu entrava todo dia com o meu cachorrinho aqui. Eu disse, olha, a senhora prefere passear com o cachorrinho num outro lugar nesses dias? Ou a senhora quer aquele público aqui? Não, eu vou passear com o meu cachorrinho em outro lugar. Delegado Getúlio, comparativo, técnico, segurança na Saturnino e a segurança lá na Gari. É inegável que num ambiente
porque eu estive lá. Um show de integração entre os órgãos de segurança e órgãos de fiscalização. Show. Uma tecnologia aplicada. Tinha drone. Tinha drone, tinha identificação por facial. Tinha... Excepcional, coisa de primeiro, né, que eu particularmente andei por aí e vi em poucos países, né? No lugar não fechado, mas no lugar onde é que tinha um espaço de adentrar e um espaço de sair. Os limites. E mais do que isso, que eu vejo, face à própria lei, própria legislação aprovada da Lei de Garantia do Sossego Público, um CNPJ responsável. Opa! Era o que, CNPJ responsável. Como disse o vice-prefeito aqui, que era uma situação que já acontecia há 20 anos, mas não se tinha esse CNPJ. O que a lei diz, Coronel Vargas, o senhor sabe, né, vice-prefeito? A lei diz que está proibido, né, não permitido beber da meia-noite até às 7 da manhã, com exceção daqueles locais que estejam autorizados ou que sejam de iniciativa, que foi o caso, do poder público. Do poder público. Sim. Entende? O bar, o restaurante, o evento ali, ele passou, a prefeitura já participava, claro, do evento, com a sua estrutura, mas a prefeitura, o Poder Executivo não era o responsável. Então se deu o quê? Para conseguir, para trazer esse evento, foi necessário o quê? Foi necessário alguém dizer assim, eu sou o responsável. Certo. Porque tem que ter algum responsável. Pela primeira vez, isso acontecendo, esse evento e se dando o pontapé inicial. É claro que as coisas vão evoluir. Eu penso rapidinho ali, e vou jogar a bola de volta para o coronel, rapidinho ali, a iniciativa privada, a parceria público-privada. Perfeito. Entende? A parceria público-privada, porque é um evento que teve seus problemas, mas frente o tamanho do evento não foram significativos, a iniciativa privada vai se interessar. Então, e é um assunto que a gente tem conversado muito com o Coronel Vargas e com outras pessoas. Eu fui uma pessoa criticada, né? Criticada por concordar com o evento lá na Gare, né? Eu digo, meu irmão, tem que ver os ganhos. Então, em termos de segurança pública, e eu como homem de segurança pública, é inegável. É inegável que um pai tem muito mais tranquilidade, não quer dizer que não possa acontecer uma tragédia, mas tem muito mais tranquilidade de deixar um filho, uma filha, né, fazer o seu momento de alegria, que está acessando uma universidade. E saber da estrutura que tem lá. Saber da estrutura que tem, do que numa praça onde é que tem os banheiros. Isso, e não se sabe. Não se sabe o que acontece. Sem limites. Então, eu acredito que logo ali na frente a parceria público-privada vai ser possível. E o coronel mesmo, antes da gente adentrar no programa aqui, estava conversando sobre, parece era sobre Oktober. Isso. Você tá fazendo uma... uma analogia. Como que nós, buscando a história, né? Como que iniciou Oktober, como que iniciou vários outros eventos marcantes e permanentes em outros municípios, que todos eles iniciaram com uma ajuda específica e fundamental do executivo de cada local, ou seja, com dinheiro público. Sim. Com dinheiro público. E aí, Rodrigo, fomos para um cálculo diante daquilo que nós fizemos, esse número de pessoas que circularam lá nesses dias, né? Então, em torno de 65 mil pessoas, o gasto, o investimento público girou em torno de 500 mil reais. Nós vamos dizer o seguinte, que naquele dia, cada pessoa que estava lá custou em média R$7. R$7. Sendo que o consumo que teve lá dentro e tudo mais, esses R$7, ela devolveu em imposto. Então, nesse momento, nós precisamos imaginar que este investimento, ele praticamente
zerou, mas se não zerasse total, não teria problema nenhum também. Mas aí, delegado Getúlio, nós vamos entrar já este evento com o calendário de evento permanente. Ele sempre foi um evento permanente. E todo evento, ele tem uma estrutura de planejamento, como que será feito, e exatamente quando termina o evento, nós já iniciamos o planejamento para o próximo. De que forma? Fazendo feedback. Né? Olha, não foi legal, o drone voou muito nesse lado, nós temos... Ou seja, vamos corrigindo. E eu sempre faço aqui, delegado Getúlio, o exemplo da nossa romaria. Né? A romaria, ela termina a romaria, no outro dia, não só os órgãos de segurança, mas a arquidiocese já começa a planejar a romaria do ano seguinte. Isto é inteligente. Perfeito. E o que vai acontecer na Gare, no próximo evento, eu não tenho dúvida nenhuma, vão aportar lá investimentos privados. Sem dúvida nenhuma. Eu já tenho conhecimento de uma empresa que nesse momento eu não estou autorizado aqui, vamos conversar com essa empresa, até de repente para trazer aqui, para a gente bater palma para ela. É uma empresa de locação de imóvel e que vai colocar uma barraca lá. Por quê? Porque ali está o público que está vindo para Santa Maria, tá? E que precisa morar aqui, ó. Então, lá, Getúlio, eu vou locar um monte de apartamentos e tudo mais, de casas residenciais, para esse público que está lá. Então, vai ser essa empresa, ela vai investir neste evento. Coronel Vargas, sabe que na sexta-feira anterior ao início da calorada, que foi segunda-feira, uma empresa local aqui de venda de veículos me procurou, dizendo, olha, eu tenho interesse de expor lá. Aí eu falei, olha, eu acredito que não dê mais tempo para a gente poder compor alguma coisa, mas vou te colocar em contato com alguém da organização. Infelizmente não conseguiu progredir pelo lapso do tempo. Então, Rodrigo, não estamos aqui imaginando coisas, não. Já se tornou realidade. Por quê? Porque o empreendedor, evidentemente que ele não sai rasgando dinheiro. Ele faz a observação e vê que, olha, é um baita de um lugar para mim investir, hein? Então aí começa. Toda a parte de gastronomia, né? Parte essa, então, envolvendo locação de imóveis, a questão da exposição desses veículos. Então, tudo isso vai ser um atrativo no local e que vai agregar ainda mais este público e vai desonerando a questão do investimento público. Ponto. E este que eu acredito que seja o maior evento universitário do Estado, cada vez mais vai se consolidando, a exemplo do que foi citado. Oktoberfest, Festa da Uva. Aqui, Jaguari, né, o Carnaval de Jaguari, que começou assim também, hoje é uma referência aqui na nossa região. E está na mão da iniciativa privada. E hoje está ele é vendido hoje, é um evento vendido. Exatamente. Tá aí, ó. E começou lá também com a colaboração do poder público. Então é uma construção. E vejam bem aqui uma projeção futura, delegado Getúlio, o nosso vice-prefeito. Nós estamos aí, esta semana, com aí misturando um pouquinho, mas não é uma mistura, porque faz parte do processo como um todo, e isso vai vir a agregar, não tem dúvida nenhuma, a questão que foi discutida na Câmara de Vereadores, nesta terça-feira, a questão envolvendo o retorno do vestibular para Santa Maria. E isso vai trazer um incremento a mais, né? É um ponto a mais para nós também agregarmos tudo isso, então uma coisa vai casando na outra. Bem, o que nós vamos, para nós levarmos para o encerramento? Eu quero aqui uma historinha, né? Um comentário de cada um de vocês, né? Eu vou começar pelo vice aqui, pode ser, Getúlio? Pode ser. Na verdade deve ser, né? Tá. O que senhor Rodrigo Décio, empresário, engenheiro, como li toda aqui a questão, como que chega a vice-prefeito? Como foi esta caminhada? A trajetória foi num susto. eu nunca me imaginei, até o início de 2020,
nesta condição de vice-prefeito ou de estar participando aí de uma gestão municipal. Claro que, como eu disse em algum momento, né, e tu relatou ali na minha biografia ali, eu sempre procurei participar das entidades de classe, que eu estava inserido, primeiro no Sinduscom, que é a minha área de atuação, e aí depois tem uma passagem pela Fiergs, que é a Federação das Indústrias, a construção civil é ligada à indústria, depois tive a oportunidade de ir para a Cassisme e estar na presidência da Cassisme por 4 anos, do finalzinho de 2015 até finalzinho de 2019. Neste período que eu estava à frente da Cassisme, acho que houve uma certa inter-relação com o governo municipal, que estava o prefeito Jorge Postobon à frente, já no seu primeiro mandato, e no momento que eu me desvinculo da Cassisme, na virada do ano, surge o convite para que eu possa compor com o prefeito que buscava a reeleição. Até foi meio engraçado, né? Ele conta de uma forma exagerada, né? Você conhece bem o prefeito. Que eu mandei ele longe. Não, vai para lá, não quero me meter com esse negócio de política e tal. Mas ele, de forma muito ardilosa, vamos chamar assim. Ele largou aquela pulguinha atrás da orelha. Largou a pulguinha e acionou alguns amigos em comum que foram, né, conversando comigo. Rodrigo, acho que é importante, uma oportunidade, é isso, aquilo. Bom, aí começou a ser feito esse convencimento. E eu acabei aceitando, né? Até um episódio engraçado é que quando eu comentei com a minha esposa, o que tu acha? Mas tu tá louco? Aí eu falei, não, mas tu vê, né? Isso é comum, hein? O Getúlio sabe também. Então eu acabei, enfim, e eu me sinto muito honrado e muito feliz de estar podendo contribuir com a cidade que me acolheu há muitos anos, né? E eu quero com isso tentar, humildemente, assim, trazer uma contribuição para Santa Maria, que é a cidade que eu considero como minha. Assim, eu não nasci aqui, mas eu vivi grande parte da minha vida. Eu vim aqui, era adolescente, era piá ainda, com meus pais, com meus irmãos para estudar, e aqui permaneci e constituí a minha carreira profissional, o pouco que eu tenho, graças a Deus, foi fruto do trabalho desenvolvido aqui nessa cidade, e eu quero, com essa oportunidade que eu estou tendo, devolver isso, né, da melhor forma possível, né? Claro que a gente sabe que são desafios muito grandes, nem sempre a gente acerta, né? E aí, mais uma vez, eu conto com amigos como vocês e tantos outros para eventualmente, assim, me apontar, Rodrigo, estou achando que isso não está no rumo certo, não está legal, não está bom. Isso é importantíssimo, daquele amigo que nós sabemos que vai nos dar a dica para o positivo. Para o positivo, é isso aí. Então eu tenho tido a oportunidade cada vez mais de aprender muito, né? Porque às vezes a gente tem um ponto de vista que nem sempre é aquele o mais acertado. Existem outros. E quanto mais a gente pode democratizar uma decisão, quer dizer, quanto mais a gente pode discutir essa decisão com mais pessoas, mais acertada a tendência é que essa decisão seja. Perfeito. Vamos ouvir agora esse delegado aí, que é o seguinte: ele vem de agente, né? Agente da Polícia Federal, no interior, girou o mundo, cai em Santa Maria como o nosso delegado, representando toda a parte de região aí, como delegado da Polícia Federal no comando, e daqui um pouco esse cidadão bate lá na porta da Câmara dizendo que é vereador. Eu quero saber, Getúlio, como foi isso? Quando a gente chegou em Santa Maria, que era um sonho de menino, né? Um sonho de um menino de família pobre, uma mãe do lar, um pai peão de açougue. Eu me emociono quando eu falo nisso. Isso é do coração, Getúlio. Cresceu, adolescência, tudo. A gente vinha eventualmente a Santa Maria, né? No vestibular. A gente vinha aqui no vestibular, acompanhar os colegas que vinham fazer vestibular. Então Santa Maria sempre foi uma coisa assim, mas muito distante, né? Sim. Entrei para a polícia, andei. Aí numa determinada ocasião, o Dr. Malma, que foi secretário de segurança, numa madrugada, 5 horas da manhã, ele me ligou: Getúlio, estou com uma questão lá, um problema em Santa Maria e preciso que tu vá para lá. Ele sabia da minha intenção de vir trazer meus filhos estudar em Santa Maria. Perfeito.
E o princípio estava lá, pá, doutor, sabia que o senhor não ia esquecer de mim, né? Eu tinha trabalhado com ele em Santo Ângelo. Ele diz, não, eu quero que tu vá lá para comandar Santa Maria. Pô, mas Santa Maria era maior, junto com o Santo Ângelo, eram as duas maiores delegacias do estado. Santa Maria era a maior, tirando a superintendência. Cheguei aqui, começamos a trabalhar, integrar, né, desenvolver alguns projetos sociais, projeto Inspira, nos envolvemos com o Concepro, né, o GPRED, e quando chegou que surgiu da possibilidade de eu me aposentar, eu fui procurado por inúmeros líderes de partidos políticos da cidade. Aí os olheiros como o Jorge. Inúmeros. E foram poucos que não me procuraram. Isso para mim foi uma coisa muito, né, um orgulho. Pô, claro. É sinal que alguma coisa de bom, do positivo. Eu que já tinha resolvido fixar a residência aqui, já tinha resolvido ficar por Santa Maria, né, mesmo depois de aposentado. Fiz meu análise, fui falar com a patroa, foi a mesma coisa, tu tá louco. Né? Agora que pode descansar. Agora que a gente pode descansar, agora... Fiz com muito trabalho. Hoje nós estamos conversando com a minha assessoria, foi muito trabalhoso, foi na época da pandemia, a campanha foi na época da pandemia. Eu não tinha experiência. E marinheiro de primeira viagem. Marinheiro de primeira viagem, foi muito, mas hoje eu já posso dizer que valeu a pena. Temos, claro, alguns dissabores a gente tem, de não poder fazer, né, coronel? Isso. Porque a gente é poder legislativo, a gente não é executor das ideias, correto. A gente pensa as ideias e procura transformá-las em leis, em normas, né? Mas a gente não executa, a gente necessita do poder executivo para isso. Mas hoje eu já me sinto realizado, tenho certeza de que temos mais um ano e meio, né? Isso. Quase 2 anos para trabalhar e temos alguns sonhos. Secretaria de Segurança Pública é uma. O vice-prefeito sabe desse meu anseio. Eu acho que a cidade que nem Santa Maria precisa ter cidades do mesmo porte. Tem Caxias, Porto Alegre, Canoas, tem Secretaria de Segurança. É uma Secretaria de Segurança para pensar o mapa criminológico da cidade. Os recursos são poucos e nós temos que focar na prioridade, porque tudo é prioridade. Tudo numa cidade é prioridade. Saúde é prioridade, educação é prioridade, segurança é prioridade, meio ambiente está nessa. Mas nós temos que ter o seguinte, uma Secretaria de Segurança Pública, englobando, né, todos os órgãos envolvidos. Inclusive eu penso também englobando a mobilidade urbana e pensar, nós não podemos fazer segurança pública com achismo. Não. Nós temos que fazer segurança pública cientificamente. E cientificamente é cruzando informações. Por que está acontecendo determinado crime lá na Teneves? Getúlio, é a palavra que eu sempre uso, que é a questão do diagnóstico que nós fizemos. Né? As ruas estão muito escuras. Tá aí. Então é o seguinte, vamos iluminar. Nem sempre a solução é botar mais viatura. Nem sempre a solução é botar mais homem de polícia. Às vezes, né, a correção do caminho, né? A correção do caminho está bem mais próximo das nossas possibilidades do que nós pensamos, mas desde que haja o quê? Um diagnóstico. Então, eu acho que a Secretaria de Segurança Pública é um sonho. Eu espero, se não realizá-lo até o final do meu mandato de vereador. Então tem mais um objetivo aí, delegado. Tem mais um objetivo, Show. Se não realizá-lo, já conto com o senhor, claro, né? Se eu não ir com o vice-prefeito, o vice aqui, vamos colocar o vice na parede aqui. Pelo menos deixar na pauta dos próximos governantes, né? Que o ano que vem já estarão batendo a porta aí. Isso aí. Entende, dos próximos governantes. É um sonho que eu ainda pretendo realizar ou pelo menos encaminhar. Maravilha. Muito bem. Nosso vice-prefeito, delegado Getúlio, eu quero dizer assim que tive um prazer muito grande, né? Nós estarmos aqui nesse curto espaço de tempo debatendo assuntos de interesse coletivo, né? A comunidade que nos assiste nesse momento, ela está com ansiedade de ver melhorias, de ver coisas novas, né? E tudo isso foi debatido aqui, né? O distrito
criativo, coisas boas, a troca da calorada. Então, eu quero aqui agradecer de coração ao nosso vice-prefeito. Eu que agradeço, Coronel Vargas. E ao nosso delegado e colega. Eu que agradeço, né? De coração. Valeu mesmo. A recíproca aqui é verdadeira. E em público aqui, e para o nosso telespectador, eu quero desejar muita sorte para vocês. Que Deus abençoe, né? E que guie vocês nesse caminho da verdade, no caminho da honestidade, no caminho do cumprimento da missão de forma coletiva, como é o trabalho dessas duas autoridades que estão aqui hoje, tá? Então, muito obrigado por estarem aqui, tá bem? Um abraço, abraço. Pessoal, tem alguns programas aqui que a gente gostaria que fosse um tempo muito maior, né? De nós ficarmos aqui mais tempo. Eu sei que nós poderíamos ter muitas outras informações aqui do vice-prefeito, né? Que tem uma missão maluca, grandiosa, né? De estar administrando uma cidade como Santa Maria. Do delegado Getúlio a mesma coisa. Por quê? Porque é um homem que vem com uma bagagem de 40 anos de serviços prestados dentro da Polícia Federal. Então tem inúmeras coisas para nos contar aqui, tem inúmeros projetos, né, que estão por vir aí. Foi dito agora para todos aqui a questão da Secretaria de Segurança. Sem dúvida nenhuma estaremos juntos nisso, né, para o crescimento da nossa cidade, sempre pensando de forma coletiva. Então eu quero agradecer aqui o tempo que vocês estão aí, né, escutando, analisando este bate-papo aqui, que foi um bate-papo muito proveitoso, e temos informações boas, né, notícias boas para a nossa cidade, com o vice-prefeito, com o delegado Getúlio. Então, eu agradeço aqui, vamos encerrar o nosso programa desejando a todos aí uma boa semana. Vocês vão ver que o nosso programa faz algumas reprises e vocês vão ter tempo suficiente. Se não conseguirem ver num dia, vocês vão ver no outro, que vai aparecer lá na tela os nossos horários e dias e também no Face, também no Instagram, né, onde nós colocamos aí nas nossas redes sociais. Tá bem? Muito obrigado. Até a próxima semana. Fique com Deus.